Boa noite, minha gente linda. Então, estamos aí nesse dia lindo, maravilhoso, 2 de agosto de 2024. Estou falando mais a data para a gente poder se situar, porque são tantas passagens e parábolas que já fizemos e às vezes a gente perde a data, né? Estamos aí com a divulgação às quartas-feiras e nos domingos. Eu não gravo ao vivo, eu não tenho condição para isso, porque é muito confuso aqui em casa, eu teria que interromper a gravação toda hora. E hoje nós trouxemos para nossa reflexão a parábola do semeador. É uma das mais bonitas do capítulo 13, aquele capítulo do Evangelho de Mateus, em que eu disse para vocês que repleto de parábolas. Essa é a primeira parábola do capítulo, tá? Aqui na minha identificação eu coloquei Lucas, mas eu acabei, ao estudar mais profundamente os dois evangelistas, Mateus e Lucas, eu fiquei com Mateus, que está mais explicativo, está mais poético, tá? Do que Lucas. Então, vamos consertar aqui, tá, gente? Mateus, do capítulo 13, do versículo 1 ao versículo, é grandona, tá? Ao versículo 23. É uma parábola, é uma história que Jesus contou. E Mateus inicia dizendo que, tendo Jesus saído de casa, Jesus estava em casa, casa dele, casa onde ele morava, com a família dele, os irmãos e a mãe, né? Então, José, né, o pai de Jesus, a essas alturas, já havia desencarnado. Ele só tinha os irmãos e a mãe. Então, ele saiu de casa, coisa mais bonita, né? Você ter uma casa para você sair, para você voltar. Apesar de que Jesus vivia muito viajando pelas aquelas paragens todas ali da Palestina e de toda a Judéia, porque ele levava o ensinamento, mas toda vez que ele podia, ele voltava ao seu lar, é lógico, né? Para poder ajeitar as roupas. Amélia Rodrigues diz que Maria tecia as túnicas de Jesus numa roca, eu nem sei explicar como. E os vestidos de Jesus eram muito invejados, porque não tinha costura. Ela tecia de uma forma que não precisava de costuras laterais. Eu vou só dar uma consertadinha aqui, tá, gente? Só um minutinho. Eu ainda sou meio crua com isso e às vezes fica fora de foco. Então ele saiu de casa e estava sentado junto ao mar. E estava sempre procurando as águas, presta atenção. Toda vez que ele ia contar histórias, ele procurava um lugar onde tivesse águas para o povo congregar e estar ali perto da riqueza das águas, né? Então ele estava assentado e juntou-se muita gente ao pé dele, ali junto de Jesus, naquela prainha, né, daquele lago de Genezaré, juntou muita gente em volta dele. De sorte que ele, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Ou seja, Jesus, ao invés de ficar de frente para o mar, ele fica de costa para o mar. Mas a multidão acaba tendo um pano de fundo. Porque como ele entra dentro de um barco, o barco devia estar ali balançando naquelas pequenas ondas, todo o horizonte à frente, aquele céu azul bonito, para que a multidão se acalmasse e ficasse recebendo aqueles ares, né? Lembra quando a gente vai à praia, que é aquele cheirinho gostoso, aquela brisa que vem do mar, com aquele cheiro que só a beira do mar tem. É maravilhoso. Apesar de eu não gostar de água, eu amo a praia, eu acho aquilo ali maravilhoso, eu fico extasiada. O primeiro dia que eu chego, eu fico extasiada.
Então, a multidão fica na praia e geralmente a praia faz aquele tipo um morrinho, né? Então forma ali uma plateia. Essa multidão ficou ali vendo Jesus, ouvindo Jesus contar a história, porque todo mundo gosta de ouvir história, gente. Jesus, a inteligência, a psicologia dele é linda, é maravilhosa. E ele sabe prender a atenção do público contando histórias. Ele então vai contar aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, é a primeira que chama a parábola do semeador. E falou-lhes muitas coisas por parábolas. Isso já no versículo 3. Muitas coisas por parábolas. Então aqui Mateus está dizendo que ele tirou aquele dia para contar muitas histórias. E aí ensinar muitas coisas, né? Então ele falou muitas coisas por parábola, dizendo. Sempre o evangelista vai colocar dizendo. Ou seja, falando manso, falando de uma forma de levar mansuetude para aquele povo, a candura, né, de dizer, não de gritar, de esbravejar, de tentar convencer os outros, dizendo, conversando. Jesus estava conversando. Eis que o semeador saiu a semear. Quem é o semeador? Vamos colocar o primeiro semeador aqui, o próprio Jesus, que veio aqui no planeta Terra, nessa superfície, semear a boa palavra, semear a boa semente. Jesus nunca pretendeu semear a má semente, ensinar a matar, ensinar a odiar, ensinar a ficar magoado, ensinar a não perdoar. Não, pelo contrário, Jesus só veio ensinar as boas coisas. Ele só veio plantar boa semente. Mas é só Jesus? Não. Qualquer um de nós pode plantar boa semente. Qualquer um de nós pode levar à frente essa boa palavra, esse aprendizado. Qualquer um, gente. Nós nos acostumamos, através desses milênios, infelizmente, a achar que quem pode falar das coisas boas, os ensinamentos, principalmente aqui dos 4 evangelistas que vêm para explicar Jesus para nós achamos que é só o padre lá da igreja, só o pastor da outra igreja, só o dirigente espírita. Não, não, qualquer um de nós pode. Já recebeu a boa semente? Você pode semear. É igual a planta que frutifica. Você pega uma semente, vai lá e planta, ela frutifica e dá um monte de semente, né? Vocês já pararam para pensar na espiga de milho? Você planta um grão de milho, ali naquele pé dá vários grãos, eu acho que uns 3 ou 4, né, gente? E cada espiga com quantos grãos? Vocês já contaram? Eu nunca contei. E ainda mais que cada uma é de um tamanho, né? Então, quantos grãos vêm do plantio de uma semente, né? Aí o trigo, o arroz e outros cereais mais, né? E quando semeava, esse semeador que saiu a semear, ele saiu. E quando ele semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. O que é o pé do caminho? À beira da estrada. Quantas vezes a gente recebe um ensinamento e deixa lá jogado num canto? É ao pé do caminho, onde tem aquela terra dura, onde tem lugar onde que ninguém nem olha, né? O pé do caminho. Tipo assim, a gente despreza aquela boa semente que foi plantada em nós. Vieram as aves e comeram-na. Por quê? Não cuidamos dela. Nós deixamos ela jogada à beira do caminho. E lá na explicação no final
dessa parábola, o próprio Jesus vai dizer: as aves que comer é do maligno. É aquele que não quer que a gente frutifique. Então ele vai lá e come aquela semente na beira do caminho. Ainda mais que essa semente ficou jogada. E vamos aqui partir para a palavra. O que esse maligno faz? Ele atrapalha a nossa mente para que a gente não fique embevecido com essa palavra e passa essa palavra à frente. Ele coloca outras coisas, ou seja, ele come, ele devora aquele ensinamento que está dentro da gente. Então, comeram lá, comeu a semente, acabou. Nem pensamos nisso mais. Te deixa lá jogado e esse maligno não quer que ela frutifique. Outra parte caiu em pedregais. Eu tenho que ter cuidado com essa palavra, que ela me embaralha aqui a língua, tá, gente? Caiu no meio das pedras, onde não havia terra bastante e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Quando a gente planta, se a gente plantar uma sementinha no meio de uma areia, principalmente se ela for grossa, ela não vai frutificar, ela não vai romper, ela vai ficar fraca, porque ela não tem terra, é aquela raiz fraquinha. Quem que é essa pessoa que recebeu essa semente que caiu em pedregais? Ele vai também nos explicar que é aquela pessoa que ainda está fraca no seu entendimento, ainda está fraca nas suas decisões. Então, ela não finca a raiz. Fincar a raiz é quando você fala: essa é a minha direção, essa é a minha igreja, esse é o meu terreiro de Umbanda, esse é o meu centro espírita, essa é a minha igreja católica, é aqui que eu vou ficar. Fincar a raiz é quando a gente está firme naquilo que a gente quer. Então, a nossa terra é funda para a raiz, ela enraiza, ela nos dá aquela força, aquela certeza daquilo que a gente quer. E a gente vê tanta gente indecisa, né? Igual essa semente que caiu nas pedras. Ela não enraizou, não criou força porque não enraizou. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. É aquela plantinha fraca que qualquer sol resseca ela. Ela não fica umedecida pela terra maravilhosa, que tudo vem da terra, né, gente? Tudo, tudo. Outro dia aqui em casa a gente estava até discutindo a respeito de remédios. Quem pensa que vai na farmácia e compra um comprimido, que compra um líquido, que compra uma gota e que aquilo é simplesmente jogado lá nos tubos do laboratório e se faz o remédio, não, vem tudo da terra. E tudo dosado, todas as ervas, frutos, cascas. Eu vou contar até um caso para vocês. Alguém estava passando mal na minha casa. Sempre minha casa parecia um hospital, tinha sempre alguém passando mal. E a minha avó virou para mim e falou assim: vai lá fora e traz 3 folhas de Novalgina. Eu falei: o quê? Novalgina folha, vó? Novalgina plantada? Ela falou: minha filha, de onde você acha que vem a Novalgina? De onde você acha que vem a dipirona? É da folha, tem lá. Minha avó tinha uma horta com tudo que vocês podem imaginar, tudo. Ela tinha canteiro lá dessas ervas que ela ajudava a curar as pessoas. Ela então saiu e foi lá me mostrar. Essa plantinha que você está vendo aqui era uma plantinha assim pequenininha, de uns 40 centímetros. Isso aqui é Novalgina, minha filha, mas ela vai crescer ainda. Aí você pega aí 3 folhinhas, porque eu vou fazer um chá e vou dar para essa pessoa. Eu não lembro mais o que a pessoa estava sentindo, tá, gente? Então, tudo que vem da terra é maravilhoso. E como
quantidade de sementes aqui caiu na pedra, ela não tinha umidade, ela não tinha terra para ela frutificar. E aí o sol veio e bateu nela, ela secou-se, ou seja, ela morreu, ela não frutificou. Quantos de nós não ficamos raízes, né, gente? Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Já sei que vocês estão pensando que é um galinho com uns espinhos. Não, não, não. Alguém aí conhece espinheiro? Gente, é uma coisa terrível. Ele vai dando aqueles galhos e vai fechando, formando como se fosse uma gruta. Chama espinheiros. Eu sei muito bem disso, porque eu já caí em um. Me espetei quando eu era bem criancinha, devia ter uns 6 anos, muito levada. Subi num barranco, estava ali brincando, essa ponta do barranco quebrou, rompeu, e eu caí lá embaixo num espinheiro. Teve que tirar espinho tão grande, eu acho que era de Orapunob. Era um espinho tão grande que teve que usar alicate para puxar, tá? Então, nas minhas nádegas, de tão fundo que fincou esses espinhos, espinheiro. Essa outra parte de semente caiu nos espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Ou seja, ela ficou sufocada porque eles formaram ali uma gruta em torno dela. Ela não recebeu luzes do sol para ela fazer a fotossíntese, para ela frutificar. Ela ficou sufocada no meio daqueles espinheiros. E Jesus vem nos explicar aqui que esse ficar sufocada são os prazeres do mundo. Quantas vezes a gente recebe a boa semente? Quantas vezes? Alguém nos cita uma passagem, alguém nos fala do amor, alguém nos fala do perdão, alguém nos fala da misericórdia. Mas a gente prefere as coisas do mundo. Hoje eu não vou na palestra lá no Centro Espírita, não, porque tem o jogo do campeonato do não sei o que lá. Hoje eu não vou porque é o último dia do capítulo da novela, eu estou esperando esse horário para eu ver esse capítulo da novela. Sufoca as coisas do mundo. Hoje eu tenho uma festa, hoje eu tenho um casamento, hoje eu tenho uma festinha aqui, um baile ali. E por aí afora, as coisas do mundo vão sufocando. Não vou porque está chovendo, eu não vou porque o sol está muito quente. A gente tem sempre um espinheiro que é o mundo que nos sufoca. Isso sem contar as pessoas que vivem ao nosso lado. Não vai lá nada, vamos ficar aqui de bobeira. Vamos arrumar essa casa. Desculpa, tá, gente? Minha tosse tinha melhorado. Mas como esfriou demais esses dias, ela voltou aí um pouco. Então, essa semente que caiu no espinheiro somos nós quando ficamos sufocados com as coisas do mundo, tá? E outra caiu em boa terra e deu fruto. Não é só pessoas que são pedras, que são espinheiro, beira do caminho, não. Tem pessoas que dão fruto. A gente fala uma vez, lembra a história do menino que a gente contou outro dia? Que uma aula de evangelização, como que ele captou aquela semente, levou dentro dele e aplicou no plano espiritual para ele mesmo, dizendo que ele sabia de tudo. Essa foi a boa semente que frutificou. Então, essa semente deu fruto, 1 a 100, ou seja, uma semente deu 100, o outro deu só 60 e o outro deu só 30.
Jesus, ele não está querendo exigir da gente que a gente dá 100% de semente do que a gente recebe. Você pode dar só 60%. Não precisa você ocupar todo o tempo da sua vida só semeando semente. Você pode dar 60%. Não está conseguindo? Tenta, tá bom. Então, essa semente frutificou. E Jesus encerra a parábola aqui no capítulo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Essa frase de Jesus é fantástica. E uma vez eu até contei, eu acho que são mais de 40 vezes que tem Jesus dizendo: quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Ué, mas todo mundo que tem ouvido não ouve. Mas aqui ele está dizendo que tem gente que tem ouvidos, mas não ouve. Não é? Não quer entender, deixa pra lá. Quem tem ouvidos de ouvir, presta atenção no ensinamento. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Ele encerra aqui a história que ele contou. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe, aí vem aqueles que o acompanhavam, né? Que eram mais de 70 discípulos, quase 100 discípulos, fora os 12 apóstolos. E eles disseram: por que o Senhor fala por parábolas? Por que lhes fala por parábolas? Por que o Senhor fica contando história para o povo? Que coisa! Um mestre da grandeza do Senhor contando histórias. Por que o Senhor fala por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: porque a vós, discípulos, aquele que andava com ele, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não lhes é dado. Muito engraçado isso, não é? Existem aqueles que desvendam os mistérios do reino de Deus. Desvenda as coisas do mundo espiritual. E existem aqueles que não entendem. A gente poderia até aplicar aqui a questão da semente que caiu lá em lugares onde ela não frutificou. Aos discípulos era fácil ensinar sem precisar contar história. Quantas pessoas a gente precisa contar uma história para poder entender o que a gente está querendo mostrar, né? Porque aquele que tem se dará. Esse versículo é muito mal entendido por aí, tá, gente? Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. É estranho, né? A gente fala: Jesus, aquele que tem será acrescentado. Aquele que não tem, até o que tem será tirado. Conhecimento, sabedoria. Quando a gente tem conhecimento, que a gente busca conhecimento, cada vez mais que a gente busca, mais a gente vai acrescentando. É isso que ele quer dizer. Sempre acrescenta mais e mais e mais. Quanto mais a gente vai aprofundando, porque o conhecimento é infinito, viu, gente? Quem diz assim: eu já sei tudo, tá errado. Tá errado, né? Porque o conhecimento é infinito. Eu já sei, não precisa me falar, mas não. Tá muito enganado, né? A gente tem até uma frase muito interessante de Sócrates que ele diz: eu sei que não sei. Muito, muito interessante, né? Ainda mais um filósofo adiantado, maravilhoso como ele, dizer que sei que não sei. O que ele quis dizer com isso? É porque tem muita coisa ainda para aprender. A pessoa orgulhosa que fala: eu já sei de tudo, ela está muito enganada. Muito enganada. Amanhã a gente está aprendendo até com a criancinha. Amanhã a gente está aprendendo com uma pessoa que a gente acha que não tem conhecimento nenhum e de repente ela nos dá uma lição de vida.
e a gente acaba aprendendo com ela. Então, até aquilo que tem lhe será tirado. Por quê? A pessoa vai desprezando tanto a sabedoria, os conhecimentos, o estudo das coisas da vida espiritual, que Jesus colocava o nome de reino de Deus, ela vai desprezando tanto que até aquilo que ela tem lhe será tirado, porque qualquer pessoa pode tirar dela. Qualquer um. Ela não tem base para poder debater, para poder explicar aquilo que ela acredita. Então, até aquilo que ela tem lhe será tirado. Uma hora alguém tira, uma hora alguém convence a ela de que ela está errada, porque essa pessoa ainda não aprofundou as raízes para poder aprender mais. Entenderam o que quer dizer? Até aquilo que tem lhe será tirado. Tira mesmo, tira. Qualquer um vem e convence. Ah, não acredita nisso não, acredita em Jesus não acredita nos evangelistas não acredita em filósofo, não acredita no seu psicólogo, seu médico, não acredita no padre, não acredita no pastor. Tem sempre alguém que vai dizer isso. Por isso, aqui a gente está no versículo 13, tá, gente? Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem. Olha isso. E ouvindo, não ouvem e nem compreendem. É aquela criatura que ouviu ali, não quer compreender, sai para lá, vai logo fazer outra coisa, esquece daquilo, é a semente à beira do caminho. A gente passa a semente para ela, ela joga na beira do caminho e deixa lá, não trata da semente. O que é tratar da semente? Ouvir uma frase, ouvir uma oração que te tocou, viu uma mensagem, que hoje está cheio de mensagem por aí, tá? Então, ouviu uma mensagem? Vai lá, dá uma olhada, vai fundo, o que esse autor quis dizer. Estuda cada palavra, não lê aquilo atabalhoadamente, não. Vai lá, vê o que tem ali de profundidade. Então, é isso que Jesus está dizendo aqui, ó. Porque eles vendo, não veem. E ouvindo, não ouvem e nem compreendem. Por isso que eu falo para eles por parábolas. Para tocar, para tirá-la de dentro. E outra coisa, uma história a gente não esquece mais. Não esquece, não. Quem aí não se lembra da Branca de Neve, da Cinderela, João e o Pé de Feijão, a Princesa e o Sapo? A gente não esquece essas histórias da infância. Quem aí já se esqueceu daqueles casos que a vovó contava, o vovô, a mamãe, a titia, sabe? Casos do folclore brasileiro ou de mitologias que a gente já ouviu e a gente não esquece, aquilo marca dentro da gente, marca. E fica. Por isso que Jesus contava muita história. E os discípulos se assustaram e foram perguntar para ele, por que o Senhor fala por parábolas? Por quê? Fica aí contando historinha. Para que eles compreendam, para que eles reflitam. A história nos faz refletir. E neles se cumpre a profecia de Isaías. Jesus estava sempre citando algum profeta para poder colocar os exemplos mais aprofundados ainda. Que diz, o que o profeta Isaías diz? Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. São as complicações que às vezes a gente lê e fala, eu estou ouvindo isso aqui, mas não quero ouvir, não. Não quero.
me machuca, me fere, quer que eu mude meus hábitos, então eu prefiro não compreender. Olha só, é muito interessante esse versículo. Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. Quantas vezes a pessoa vai lá num culto, numa missa, assistir uma palestra e sai dali sem ter compreendido nada. E ela ouviu. Sentou ali e ouviu, mas não buscou profundamente para poder compreender. Sai dali do mesmo jeito que entrou. Entendeu? Olha que exemplo bacana que Jesus está dizendo. E vendo, vereis, mas não percebereis. Jesus aqui está falando dos sentidos, né? A gente ouve, mas não significa nada. A gente vê, mas também a gente não percebe aquilo que está vendo. Quantas vezes a gente tem uma visão, mas a gente não percebe. Isso acontece muito com sonhos. Passar batido por sonhos e não trazer o sonho no dia seguinte para a gente decodificar aquele sonho. O que será que aconteceu? O que será que foi isso que eu vi? Né? Infelizmente, a gente pega os sonhos e coloca dentro de uma gaveta de sonhos e não segue o que a psicanálise vem nos ensinar. Pega seu sonho e divide ele em partes e tentar trazer para os dias de hoje aqui na sua mente se é algum recado. Porque não existe, gente. A gente sabe que 99% dos sonhos são viagens que a gente faz fora do corpo. 1% é fantasia, que o nosso cérebro inventa. Mas, infelizmente, durante esses milênios todos, o que a gente fez? A gente fica achando que todo sonho é fantasia, deixa isso pra lá e não liga. É por isso que eu falo com as pessoas, gente, ao deitar, primeira coisa, desliga a televisão. Primeira coisa é tirar a televisão do quarto. Televisão no quarto faz um mal horroroso. Segunda é desligar a televisão. Então tem gente que dorme com um filme de terror, com um filme de guerra, com um filme de matança, né? Pornografia. Vai dormir com a cabeça cheia daquela, desculpa a expressão, tá, gente? Daquela porcaria que tá vendo ali na telinha. Já pensou dormir na hora que tá vendo Big Brother Brasil? A tal da novela das 8, que não é às 8, que é às 9, que é tudo uma prostituição só, matança, uma coisa, ruindade, maldade, fofoca, uma fofocaiada, um falando do outro, uma coisa de louco isso. Então, cuidado na hora de dormir, que a hora de dormir é sagrada. É a hora que a gente sai do corpo e vai viver nossas aventuras fora do corpo, encontrar com parentes desencarnados, amigos, encontrar com aquele afeto do passado, da vida passada. Sim, a gente encontra com aquela pessoa amada, aquele que foi nosso avô, nossa avó, aquele que foi nossa mãe, encontra. Então, quando a gente volta para o corpo de manhã, a gente logo pula da cama e vai iniciar aquele monte de tarefa. Aí tem que fazer café, tem que tomar café, tem que correr para o trabalho, tem que pegar o ônibus. Gente, você não pode deixar de fazer isso, mas você pode acordar mais cedo. Então, eu digo para as pessoas o seguinte, acorda um pouquinho mais cedo e fica quietinho na cama. Ouça o seu guia espiritual, anjo da guarda, chama do nome que quiser, anjo guardião, chama do nome que quiser, bom gênio, tem gente que fala bom gênio. Chama do nome que você quiser, mas escuta o recado.
eu sonhei assim, eu estava aqui, eu fiz assim. Quem era aquela pessoa que eu encontrei? Que lugar é aquele que eu estava? Analisa. E não é só bons sonhos não, tá, gente? Tem os pesadelos também. Entra neles. É isso que a psicanálise faz. Os sonhos revelam um monte de coisa que a gente está precisando reformular para a gente ter uma vida melhor. Presta atenção nos seus sonhos, para você perceber aquilo que você ouve, aquilo que você vê. Então, porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos. Está endurecido, ouviram de mau grado e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Olha isso. Então Jesus aqui está dizendo, eles não querem ouvir, eles não querem ver porque estão endurecidos. Fechados, não querem ouvir. Já ouviu a canção da Gabriela? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não é assim? Eu acho que é assim, né, com a da Gabriela aí. Né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim, vou ser sempre assim. Né? Eu vou ser assim, eu não vou ouvir, eu não vou ver, porque eu não quero compreender. Isso é falta de sabedoria. Isso é falta de analisar a vida através dos ensinos. E olha o que Jesus fala. Compreendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Para ser curado, você tem que se conhecer. O que eu estou vendo? O que será que eu estou ouvindo? O que será que é aquilo que o padre falou lá na missa? O que será que o meu pastor disse lá na igreja? O que será que o orador disse na tribuna lá do Centro Espírita? Deixa eu trazer isso para dentro de mim e analisar. Não, sai dali correndo porque tem que almoçar, porque tem que fazer a macarronada do domingo, porque tem que assar logo a leitoa, porque tem que visitar o parente, ou porque tem que pular em frente à televisão. Não analisa, não traz para dentro, para o seu interior, aquilo que ouviu e aquilo que viu. Né? Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Ele está dizendo para os discípulos. Vocês estão me ouvindo, vocês estão me vendo. Bem-aventurados. Olha, gente, tem 2024 anos que Jesus deixou esses ensinamentos para a gente. 2024 anos. Alguma vez a gente pega o Novo Testamento para analisar o que Jesus disse? Eu comentei outro dia, tem casa que a Bíblia é só para enfeite, fica ali na mesa, né? A minha já está toda até despregando aqui, ó, de tanto que eu folheio ela. Então Jesus aqui, ele está nos chamando, quando a gente ouve, quando a gente vê, está nos chamando de bem-aventurados. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Evolução. Lá antigamente, né? Antes de Jesus, lá na época de Moisés, que foi 1500 anos antes, Jesus está dizendo, aqueles profetas, quantos deles queriam ter ouvido aquilo que estavam ouvindo ali naquele momento? E hoje, a gente também, se Jesus estivesse aqui, ele ia falar, quanta gente lá, quando eu estive aqui, gostaria de ouvir o que vocês estão ouvindo. Porque hoje a gente tem explicação através da psicologia, a gente tem explicação através de quem estuda o Novo Testamento. Gente, eu estou falando só o Novo Testamento porque eu não quero saber de Velho Testamento, não. Tá?
apesar de ter muita coisa boa lá, mas a maioria é tudo coisa muito ruim, né? É matança, é exército, é Javé bravo, é Javé a favor de matança de criancinha, de infanticídio, de fogo, queimar a cidade, queimar as aldeias. São certas coisas assim que eu cansei disso aí. Eu falei, não, já chega a gente ter aqui, a gente ainda vai ter um tal de um Deus que só fala disso? Senhor dos exércitos, mata, mata, mata fulano, mata ciclano, estupra. Então, escutai vós, pois, a parábola do semeador. Então, ele aqui vem dar aquela explicação que eu já dei. Eu vou ler só para vocês acharem que eu não inventei, que eu inventei alguma coisa, tá? Ele vai repetir para os discípulos. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Jesus está explicando aquela primeira leva de semente que foi semeada. Porém, o que foi semeado em pedregais, eu tenho que falar essa palavra devagar, é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Sabe aquela pessoa que você leva a palavra, ela fica toda esfuziante? Ai, eu quero ir lá no centro com você. Ai, eu quero ir lá na igreja ver esse seu padre falar. Ela fica toda alegre. Mas, não tendo raiz em si mesmo, antes é de pouca duração e chegada à angústia e à perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Ah, vou lá não. Tem gente que deixa de ir porque fala que o banco da igreja é duro, que a cadeira do centro espírita não é confortável. Tem gente que chega lá, eu já dirigi centros espíritas, gente, eu sei como é que é isso. Ah, ela serviu um chazinho lá depois da palestra, mas eu não gostei, não. Tava com muito açúcar, tava sem açúcar, o biscoito tava duro. Olha que aquilo tudo ali na mesa de graça, porque a gente não cobra nada, não, né? A gente não pede nem dízimo. Nós espíritos que eu tô falando. Então, a gente ouve muito essa questão da perseguição. E a gente também se perde no meio da perseguição daquelas pessoas que querem tirar a semente de dentro da gente. Então, a gente não tem a raiz, né? E logo a gente se ofende. Ah, não vou voltar lá, não. Não. Você acredita que eu fui lá e fulano não me cumprimentou? Fulano não deu um sorriso para mim. A pessoa nem sabe o que aquela pessoa está passando naquele momento. A correria, a trabalheira que tem, gente. Porque é muito fácil chegar lá no templo. Não estou dizendo espírita só não, qualquer um. É muito fácil. Você chegar lá, tá tudo limpo, tá varrido, os bancos estão todos limpos, né? A aguinha lá no bebedouro para você tomar, o banheiro para você, o sanitário para você ir lá para suas necessidades. Chega lá, tem tudo direitinho, tem a água para você lavar as mãos, tem o papel para você se higienizar. Então é muito fácil sair dali e meter na língua, mas é assim mesmo, se ofende, né? E ó, não tem raiz para poder continuar forte, não tem. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. É o espinheiro. Vocês viram? A explicação que eu dei, eu tirei do próprio Jesus, que essa parábola ele explica tintim por tintim, porque os discípulos foram questionar ele por que ele falava por parábola. Então, aqui no último versículo, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Não basta ouvir, você tem que compreender. Se preciso for, busca aquele orador, pergunta para ele. Pergunta. Ele vai ficar satisfeito.
a coisa mais fantástica que tem é a pergunta, não é a resposta, não. A resposta a pessoa já estudou para ir lá fazer a palestra, o sermão, o culto. Agora, quem pergunta tirou de dentro de você. Quem aí é professor sabe disso. Sabe? Eu tenho uma sobrinha, uma professora maravilhosa, Maria José, tô falando de você. E ela sabe disso, que o aluno, quando pergunta, é porque ele raciocinou em cima daquilo que ele ouviu. Ele tirou de dentro dele, né? Então, recebe a palavra e compreende. E dá fruto. Quando a gente compreende, a gente dá fruto. A gente passa para frente. Sabe por quê? Aquilo fica vivo. Aquilo fica vivaz dentro da gente. Né? E dá fruto. E um produz 100, o outro 60 e o outro 30. É o fruto. É quando a gente passa essa semeadura à frente. É quando a gente passa a palavra que a gente primeiro compreendeu. A gente não deve sair por aí semeando sem ter compreendido. E para compreender, tem que refletir. Para compreender, tem que levá-la para dentro e depois tirar do seu interior para poder passar à frente. E quando passar à frente, passar com certeza para a pessoa. Eu, quando falo de Jesus, eu busco ter a maior certeza possível. Vocês pensam que eu falo sem estudar? Eu estudo o Novo Testamento já tem mais de 40 anos. Eu lamento os 36 anos que eu fiquei sem estudar o Novo Testamento. Sem críticas, tá, gente? Eu era católica e acompanhava minha avó, que ia à missa todo domingo e pronto. Infelizmente, eu não estudei esses 30 anos aí. Mas mais de 40 anos. E agora, que eu resolvi divulgar Jesus de novo, que eu fazia isso nas tribunas, né? Falei aqui pela região toda, aqui por perto. Eu fazia, era muita palestra, gente, era muita. Eu tinha uma pasta desse tamanho, lotada das palestras que eu fazia. Então, compreender para passar à frente. Então, agora, como eu resolvi fazer de novo, o que eu faço? Antes de vir aqui falar, eu abro o Novo Testamento, leio tudo, 1, 2, 3, até mais vezes, se for preciso. E tenho também uma coletânea de CDs do Novo Testamento na voz do Cid Moreira, a coisa mais linda que existe. E ele fala de Mateus ao Apocalipse. Tudo. As cartas de Paulo, e de Pedro, e de Tiago, até o Apocalipse. O Novo Testamento todinho. Quando eu não tenho, assim, muita disponibilidade para estar lendo, eu coloco CD. CD, gente, antigo. Um antigo CD. É uma coletânea muito linda que eu ganhei de presente com todos os CDs na voz do Cid Moreira, sem ficar com explicação de religião nenhuma. É só mesmo a tradução que eu uso é de... nossa, esqueci o nome, olha só, tá vendo? Esqueci. A tradução é de João Ferreira de Almeida, que é a que eu mais gosto. Que não tem aqueles rodapés cheios de opinião. Não vem com esse monte de opinião, não. Eu quero o original. E que já não é tão original mais, né? Que é lá do aramaico, que passou para tradução, do grego para não sei o quê, até chegar na nossa mão, através de João Ferreira de Almeida, você imagina quanta deturpação não tem nessas traduções. Mas é o que eu tenho de melhor, né? Então, fica aí a parábola do semeador,
para a gente refletir. Que sejamos semeadores, né, gente? Que seja, é o que Jesus conta com a gente. Que sejamos aquele semeador que sai a semear, mas com a certeza de que essa terra vai ser uma terra produtiva e ela vai dar frutos. Vamos à nossa frase? Então, ele vem colocar, se você tiver essa misericórdia, não sacrifício, não condenareis os inocentes. Condena os inocentes, não. Gente, eu parei aqui porque houve uma interrupção na gravação e eu não entendi. Interrompeu e começou a gravar tudo de novo. Nem sei se vai dar certo que essa gravação. Mas se não der, eu faço de novo, não importa, não. Eu acho mais fácil fazer de novo do que ficar ocupando meu neto para consertar para mim. Porque depois, para poder encaixar os segundos, é muito difícil. Então, se não deu certo, a gente grava outra vez. Que Jesus nos abençoe e eu quero enviar para vocês um gostoso de um beijo no seu coração.